Bem-vindos ao Dossiê dos Pelegos, parte 6. Mais uma emocionante história, que dessa vez vamos a tratar da derrota da maior greve do Brasil desde 1995 e a maior greve da América Latina, a greve dos trabalhadores dos Correios, impulsionada por Gazeta Revolucionária. Os responsáveis pela derrota, de acordo com Gazeta Revolucionária, seriam a máfia sindical dos Correios, a máfia ainda mais podre das centrais sindicais e a máfia ainda mais podre dos partidos políticos. De acordo com esses mafiosos, a responsabilidade por essa derrota não foi eles terem entregado essa greve a serviço do governo Bolsonaro, senão que o problema teriam sido os trabalhadores que são bolsonaristas. Quem terá a razão? Os mafiosos inimigos do Brasil ou os trabalhadores? Não perca esta mafiosa história. O que a máfia sindical fez para triunfar? Resposta simples: nada. A máfia sindical trabalhou para os trabalhadores perderem. E perderam tudo. Nos Correios, há 36 sindicatos, 2 federações e uma associação que atua como federação. Os sindicatos do Rio de Janeiro e de São Paulo são controlados pela máfia mais patronal e assassina, a do PCdoB. E eu posso falar sobre isso por experiência pessoal, já que por pouco não me assassinaram em 2012. A paralisação em São Paulo e no Rio de Janeiro esteve em torno a 20% dos trabalhadores. Os centros operacionais não foram paralisados. Esses mafiosos levantaram a greve no mesmo dia do julgamento do dissídio da categoria pelo Tribunal Superior do Trabalho, com votações virtuais fraudulentas. Em São Paulo, onde há 23 mil concursados e quase 20 mil terceirizados, foram 699 votos a favor e 679 contra. No Rio de Janeiro, onde trabalham 15 mil concursados e mais de 10 mil terceirizados, foram 250 votos. Ou seja, com 0,5% dos votos da categoria, se acabou com a maior greve da América Latina. Essa farsa circense foi utilizada como desculpa para que a máfia capitaneada pela articulação sindical do PT, que controla a FENTEC, Federação Nacional dos Trabalhadores da ST, e secundada pelos mafiosos do PSOL, PSTU, grupos menores como a LPS de Minas Gerais, também levantassem a greve, já que sem São Paulo e o Rio de Janeiro não seria possível lutar. Obviamente, esses mafiosos não tiveram a brilhante ideia de esboçar uma simples crítica aos pelegos mais mafiosos do PCdoB, até porque atuam em conjunto a serviço do governo Bolsonaro. São agora todos bolsonaristas contra os trabalhadores. Os trabalhadores dos Correios são bolsonaristas? Esta é uma pergunta interessante porque uma campanha sobre alguns vídeos com trabalhadores dos Correios apoiando a candidatura de Bolsonaro e até queimando bandeiras do PT. Isso aconteceu por meio de armações realizadas pela máfia do PCdoB, principalmente em São Paulo, os pelegos do PSTU e as chefias da ST Correios, inclusive os chefes petistas. O objetivo era criar um clima de desmoralização da categoria e favorecer o avanço da privatização. Na época, buscavam acabar com o Plano Saúde, como efetivamente o conseguiram. Essa campanha foi retomada pelo megapelego e membro do PCdoB do Sintec Rio de Janeiro, Ronaldão. 5 minutos de antes, ele quebrar a greve no Rio de Janeiro, usando dos mesmos métodos que o PT usou para entregar a eleição de 2018 a Bolsonaro. Os trabalhadores dos Correios sofreram na própria pele a ditadura das chefias dos ex-sindicalistas petistas, assim como aconteceu em todas as estatais. E a isso se somou que os sindicalistas do segundo time, além de não dar conta do recado, se transformaram em ainda mais arribistas que os do primeiro time, e que tinham se tornado chefes, parlamentares, assessores parlamentares ou burocratas do Estado. Os 150 mil sindicalistas que foram comprados nos governos Lula e o dinheiro fácil que jorrou dos ministérios para os movimentos sociais nos dão uma pista, a fórmula mágica.
para entendermos o apodrecimento total das direções políticas, dos movimentos sociais, das centrais sindicais e dos sindicatos hoje. Hoje, essas direções se transformaram abertamente em bolsonaristas, já que estão dispostas a ajudar e ajudam efetivamente o governo Bolsonaro a massacrar o Brasil, contendo todas as greves e lutas, não convocando qualquer protesto e até ajudando a criar um muro de silêncio contra a maior greve da América Latina, a dos Correios, que durou mais de 5 semanas. O governo Bolsonaro é uma estrutura onde Bolsonaro é a cara semi-imbecil, o nome de quem o encabeça, o que não quer dizer que ele mande nas questões fundamentais. O governo é composto por generais, altos juízes, que ganham mais de 100 mil reais por mês e julgam os trabalhadores, altos burocratas, abutres capitalistas pérfidos. Todos os partidos políticos agora são parte dessa estrutura contra a maioria da população brasileira que busca massacrar o Brasil. Portanto, todos eles são bolsonaristas. As direções mafiosas que existem hoje podem mudar? Essa possibilidade está descartada, a menos que mudem as condições materiais que as sustentam. O atrelamento ao Estado e aos patrões, a corrupção com os recursos dos trabalhadores. Nesse momento, as direções dos partidos políticos, das centrais sindicais, das federações, de praticamente todos os sindicatos e da maioria dos movimentos sociais ajudam o governo Bolsonaro a massacrar o Brasil. E vamos ser concretos. Discurso fiado e lágrimas de crocodilos, isso qualquer um pode fazer, desde que seja um tão bom ator como o presidente do Sindicato de Minas Gerais, Robson Silva, que dedicou a vitória da greve dos Correios ao seu filho Pedro. Palmas para ele, muito emocionante. O problema é que lágrimas de crocodilo não enchem a barriga. Obviamente, o dinheiro que a burocracia sindical obteve da máfia do governo Bolsonaro irá encher a aposentadoria dos mafiosos, mas os trabalhadores daqui a pouco irão receber as tristes não lágrimas de crocodilos, que será um contra-cheque desse tamaninho, demissões e também o massacre das suas famílias. A Amazon já acabou de anunciar que está abrindo um centro operacional no estado de Santa Catarina com 2 tipos de vaga. Para uma pagará R$ 1.200 e para a outra R$ 1.300. Algumas dicas sobre como funciona a máfia sindical. As máfias sindicais são burocracias apodrecidas que tomaram conta dos sindicatos, federações e centrais e que os usam para negócios próprios. O mesmo vale para os movimentos sociais e partidos políticos. Normalmente são um número muito pequeno de pessoas que reproduzem os esquemas de dominação da burguesia contra a maioria. No caso dos sindicatos, normalmente é apenas 2 até no máximo 3 pessoas que controlam as secretarias que funcionam, a geral, a de finanças e às vezes a de assuntos jurídicos. Muitas vezes o secretário de finanças nem sabe o que está assinando. E como a máfia controla os aparatos, como típicos pequenos burgueses, por meio do dinheiro. O Estado estruturou esse atrelamento ao Estado das máfias sindicais e políticas e sociais, criando mecanismos como o imposto sindical, a contribuição social e os descontos em folha, e controlando-os por meio do ex-Ministério do Trabalho e a Receita Federal. Num sindicato como o dos Correios de São Paulo, por exemplo, o imposto sindical superou 5 milhões de reais anuais. No de Minas Gerais foi de até 1,5 milhão. Além disso, havia o dinheiro da contribuição sindical, por volta de uns 20% a 30% desse valor, e o das mensalidades dos trabalhadores descontadas em folha. Uma dinheirama com muitos abutres em volta. Esse dinheiro, capaz de deslumbrar qualquer carteiro que ganha R$2.000 por mês, foi desviado para gastos pessoais, para partidos políticos corruptos, para outros gastos não estruturados, como sustentar o parasitismo dos filhos e outros membros das famílias, outras empresas, contratar capangas, etc. A possibilidade de se tornar chefe ou parlamentar também tem exercido um alto papel de corrupção. Assim, tudo o que implicar em subir na vida, às custas dos trabalhadores, exerce um alto papel de corrupção material, muito além da consciência em abstrato. É um problema basicamente material. Sempre atuaram com muitas operações em dinheiro vivo e com operações não contabilizadas. Qualquer auditoria séria, na enorme maioria dos sindicatos, federações e em todas as centrais e partidos políticos,
revelaria desvios obscenos com recursos dos trabalhadores. É com esse tipo de dossiês que o governo Bolsonaro mantém as direções mafiosas penduradas e as tornou bolsonaristas na prática. Isso explica a paralisia atual. Além da roubalheira tradicional, as negociatas são inúmeras. Os departamentos jurídicos são utilizados para ações individuais e os mafiosos ganham um percentual dos advogados, que até chegam a receber salários dos sindicatos. No caso do Sintec-TMG, chegou a ter 12 advogados bancados pelo sindicato. Há processos fake de um mafioso sindical contra outro, geralmente por calúnia e difamação e outros. Os resultados dos processos, o dinheiro, é dividido entre ambas as partes, o acusador e o acusado. Um dos casos mais gritantes que eu pessoalmente conheço nos Correios é o do processo do mega mafioso Rogério Ubini, do Sindicato dos Correios de Ribeirão Preto, que promoveu contra o Sintec de Minas Gerais. Ubini é amigo e colega do ex-sindicalista e diretor dos Correios, hoje fugido, Manuel Cantuara. Ambos estiveram envolvidos com a corrupção do Postales, o fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios. O Ubini promoveu um processo contra o Sintec-TMG que, no ano de 2017, já estava em R$1,5 milhão. Esses valores absurdos teriam sido atingidos porque a direção do Sintec-TMG supostamente teria esquecido de retirar uma matéria caluniosa contra esse mafioso Rogério Ubini, publicada no site do Sintec-TMG, de autoria do PCO. Em 2017, quando eu e outros companheiros estávamos em Minas Gerais, supostamente a direção do Sintec-TMG teria tentado uma negociação com o Ubini, mas ele teria se negado a negociar, se mantendo irredutível. E a direção do sindicato não poderia fazer nada, nem pressionar o Ubini, nem levar o caso à categoria para que a base de Minas Gerais se mobilizasse e ajudasse os trabalhadores da base de Ribeirão Preto e região a tomar o sindicato das mãos desse mafioso. No mínimo, um tanto, muito suspeito. O desfecho dessa história mafiosa eu desconheço. Teríamos que entrar nos bancos de dados da justiça. Mas há muitas outras menores, parecidas, não somente em Minas Gerais, mas em todos os sindicatos e organizações dirigidas pelos mafiosos. Como os mafiosos controlam o resto da diretoria e os trabalhadores em volta? Este assunto valeria um capítulo à parte, assim como a questão da corrupção financeira em geral. Algumas informações são mais ou menos confidenciais, outras são de domínio público. No geral, por incrível que pareça, os membros das diretorias conhecem a corrupção, mas são controladas por meio de pequenas regalias, tais como liberações do trabalho ou pequenos favores, que podem incluir até favores sexuais. Às vezes inclui também ameaças de vários tipos que amedrontam os mais fracos. Eu mesmo tenho testemunhado pessoas até honestas, em princípio, que conhecendo fatos graves de corrupção contra os trabalhadores e mesmo tendo acesso à contabilidade de Caixa 2 com evidências conhecidas de roubo contra os trabalhadores, ao invés de romper com os mafiosos, preferem adaptar-se, fazendo de conta que tudo está normal. Para entender esse comportamento estranho, é preciso entender que a burocracia hoje transformada em máfia bolsonarista é um fenômeno social. O movimento operário no Brasil e no mundo inteiro ficou tão apodrecido desde a década de 1990 que roubar o dinheiro dos trabalhadores e utilizá-lo em benefício próprio seria considerado por alguns como algo normal. Há um último exemplo que serve para ilustrar o problema das máfias. O caso de um acontecimento na greve dos Correios envolvendo a máfia do Cinco Telva, o Sindicato da Bahia, ligado ao grupo mafioso do Rui Costa, do PT da Bahia. E ainda responsável por muitas operações mafiosas, como, por exemplo, a realização das recentes eleições na Bahia, quase secretas. Esses mafiosos não queriam que os trabalhadores de Feira de Santana fossem a Brasília, porque são oposição. Eles fretaram um ônibus executivo que saiu de Salvador e não poderia passar por Feira de Santana, apesar de ter 20 vagas livres. Perante esse ataque, Gazeta Revolucionária emprestou aos trabalhadores de feira um dinheiro para completar o custo do micro-ônibus para que pudessem realizar a viagem. Essa máfia petista tentou o tempo todo implodir a viagem dos trabalhadores de Feira de Santana, até ameaçando os trabalhadores da base de feira.
o caráter mesquinho, ultracorrupto dessa máfia sindical do Cinco Telva do PT é gritante. Uma luta desesperada para salvar os próprios carguinhos e privilégios, podendo vender a alma até o governo Bolsonaro para salvá-los. Lembramos que a nota fiscal do aluguel do micro-ônibus saiu no nome do Cinco Telva. Nós, do Gazeta Revolucionária, tomaremos as medidas necessárias para sermos ressarcidos pelo Cinco Telva, que não pertence a esses mafiosos ladrões, mas aos trabalhadores. Os trabalhadores devem impor a prestação de contas ampla e pública do sindicato, do presidente, do secretário-geral e do secretário de Finanças. Os pelegos mafiosos se acham que são donos dos sindicatos, das organizações políticas e das centrais sindicais. Sem superá-los, sem expulsá-los, é impossível vencer. Precisamos construir outras organizações sobre a base da derrota dos pelegos mafiosos que entregaram a maior greve do Brasil e da América Latina. Novos sindicatos classistas nacionais nos Correios com 1 a 2 milhões de trabalhadores, novos partidos políticos classistas e revolucionários para mudar o Brasil, a América Latina e o mundo.